Bom dia, sexto ano, tudo bem? Professor Lucas, e agora nós estamos começando o segundo bimestre. Isso aí, o primeiro bimestre já ficou para trás, as atividades do primeiro bimestre ainda podem ser refeitas, tem mais um prazinho aí, mas o primeiro bimestre acabou, começamos o segundo. E junto com o segundo bimestre está vindo aí o PET 2. Esse aí que está aparecendo na sua tela. Professor, eu queria ter o PET impresso nas minhas mãos, ou eu queria ter o PET em PDF aqui no meu celular. Tudo bem, pessoal. No site Estude em Casa, no Conexão Escola, o PET está lá. É só você entrar ou no site ou pelo Conexão Escola e baixar o PDF para você. Não tem problema nenhum, tá bom? O PDF está disponível para você sim. Tem alguns alunos falando que não tem um PDF, tá tudo lá, pessoal, tá bom? Não tem nada escondido, você pode fazer. Se você quiser imprimir na sua casa, pode ficar à vontade, tá bom? Não precisa, você vai responder pelo formulário. Mas se quiser, tudo bem, fique à vontade. Tá certo? Então, a semana 1, nós vamos trabalhar esse tema aqui, ó, o estudo da história e o trabalho do historiador. Então, tá aqui o PET, a página 95, certo? E tem algumas considerações. Eu queria chamar a atenção de vocês, normalmente eu tenho colocado menos, primeiro porque o PET já traz também algumas sugestões, e outra porque justamente lá no Conexão Escola, no formulário eu tenho colocado lá os vídeos direto lá e os textos, tá bom? Então não precisa ficar com muita coisa não, mas aqui tem as sugestões de textos e de filmes, alguns deles eu coloco lá direto no formulário, mas é bom você poder dar uma olhadinha, dar uma estudada, pelo menos nesse texto que rolou aí, tá certo, pessoal? Bom, aqui então estão as atividades do PET. Correto? As atividades do PET são as mesmas que estão aqui no formulário. Igualzinho? Igualzinho. A mesma coisa. Talvez uma questão ou outra eu mexo por questão de alternativas. No mais, tudo normal. Então tá aí. Seu nome, importante, tá, pessoal? Um vídeo para poder ajudar a estudar um pouco essa semana. Você já pode ver direto aí, como eu já expliquei para vocês. E aí vem a primeira questão. Para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Conceito, pessoal, conceito é alguma explicação, alguma ideia. Então, quais são eles? Primeiro, letra A, historiador. Né? O que é ou quem é o historiador? Historiador é aquele pesquisador que faz a história. É aquele que pesquisa, que busca as fontes, que busca as informações e chega-se a uma conclusão. Fonte histórica, nós já falamos no PET complementar, aliás, nas atividades complementares, as fontes históricas são aqueles objetos, aqueles documentos, aquelas imagens, aquelas coisas todas que contam história. Inclusive, eu pedi vocês para poder fazer, pegar na sua casa um objeto que lembre a história da sua família. Tem gente que ainda não mandou, certo? Fatos históricos é o acontecimento, certo? Rupturas de romper, de separar. É quando algum fato histórico rompe completamente ou quase que completamente com o seu passado, com o seu anterior. Por exemplo, uma revolução. Uma revolução, ela sempre é uma ruptura. Ela rompe ou com um costume ou com um modelo político. Ela faz uma ruptura completa. Permanência é aquilo que fica. Né? Apesar das revoluções, apesar de certas coisas, algumas coisas permanecem, tais como eram antes. Né? Quando a gente falar, por exemplo, de classes sociais, lá na Idade Média, os servos, né? Vocês estão ano que vem, tá? Os servos, os trabalhadores, os nobres, os senhores, os reis, algumas coisas, alguns privilégios, de forma obviamente muito diferente, permanecem, certo? Bom, quando a gente fala do trabalho do historiador, a gente lembra um pouco o trabalho do detetive. E tem algumas semelhanças mesmo. Essa eu não vou ficar dando dica não, eu quero que você pense. Entre o trabalho do detetive e o trabalho do historiador, qual seria, assim, as semelhanças? Se você ler o texto, você vai ter uma ótima opção de resposta, uma ótima dica, tá bom? Então, fica lá. Aqui você vai relacionar os tipos de fontes históricas com seus exemplos. Fonte escrita, aí você vai marcar aí a que está correspondente. Uma fonte material, uma coisa material, palpável, concreta. Uma fonte pictórica, pessoal, é de desenho, tá? Uma fonte que é um desenho ou uma imagem, né? Um visual. Fonte oral, oral é aquele da fala, da tradição que passa de pai para filho. E a fonte audiovisual, certo? Tem o áudio e tem o visual ao mesmo tempo. Bom, agora a quarta questão. Imagine que daqui a 100 anos, né, não vamos estar mais aqui, provavelmente, né? Imagine que daqui a 100 anos, um historiador decida estudar o Brasil do ano 2021. Aí então ele vai pegar o quê? As fontes históricas, objetos, imagens, depoimentos, todas essas questões todas.
E que você acha que exemplos de fonte histórica que ele poderia pegar para usar para poder escrever a história do ano 2021? Fácil, né, gente? Só pensar um pouquinho e escrever aí, certo? Agora, a última, não é a última, a quinta. Ficou grande esse teste da primeira semana, né? Também achei grandinho. Tudo bem, vamos lá. A quinta, com base na leitura do texto dessa semana, o texto que está lá no PET, você vai ter que abrir, tá? Ele tá disponível para você, como eu já falei. Explique por que na história existem verdades ao invés de uma verdade. Quando a gente fala de uma única verdade, a gente está dizendo que é aquilo ali, pronto e acabou. Eu vou dar um exemplo simples, né? Vamos imaginar um acidente de carro e um ciclista, né? O ciclista descendo a rua e o motorista descendo a outra. Bateu, não machucou muito, não. Deu um arranhão só no carro e o menino da bicicleta arranhou a mãozinha só. Tá ótimo, não vamos machucar ninguém, não. Nesse exemplo, isso é um fato, correto? É um fato. Um acidente. Aconteceu uma batida entre um carro e uma bicicleta. É um fato histórico. É um fato. Histórico, talvez a gente chama mais de fato histórico, aquele que muda a vida de muita gente, de uma cidade, de um país e tal. Mas enfim, é um fato. Qual é a fonte que a gente tem para saber a verdade? Bom, temos o depoimento do motorista, o depoimento do garoto da bicicleta, o carro, a bicicleta, né, os arranhões, a perícia vai lá, investiga a velocidade de cada um, temos testemunhas de pessoas que estavam ali observando, podemos ter uma câmera que filmou, uma câmera na casa de alguém, ou olho vivo que filmou aquela cena do acidente. Então, isso são fontes históricas. A gente pode chegar sempre, às vezes consegue, pessoal, mas sempre numa única verdade? Não sei. O motorista vai falar, eu estava certo, o menino apareceu do nada. O menino da bicicleta vai falar, não, eu parei e dei uma freadinha, só que ele veio com tudo. Bom, só aí você já tem duas verdades. Vai que um homem que estava lá no bar da esquina falou assim, eu vi quando aconteceu, estavam os dois errados, não tinha ninguém certo. Percebe que um mesmo fato, ele pode ter verdades. E qual que é a verdade? Então, em história, essas coisas são questionáveis. E isso é o gostoso da história, a gente poder questionar, discutir e descobrir verdades. E uma verdade que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Vai que amanhã alguém descobre uma coisa nova, né, de um determinado assunto da história. Aí muda tudo. Isso pode acontecer, certo? Agora, eu queria que você, para terminar assim, um parágrafo refletindo a seguinte questão. Por que é importante estudar história? Será porque é importante? Ou não? Não faz diferença nenhuma. Ou não é importante sim. Porque o que é a história? A história são os acontecimentos do passado. Se você, de repente, imagina que de repente alguém vai lá e... Igual aquele filme do Homens de Preto. Apaga a sua memória. Aí você não sabe de mais nada. Você não tem história. Você não tem identidade. Você é como se fosse um papel em branco. E alguém chega para você e fala assim, você é filho da Maria e do João, você mora naquela casa ali, vamos lá, vou te levar para os seus pais. Como você não sabe, você não tem história, você vai seguir a cabeça de alguém. Vai que chega alguém, você é empregada lá na minha casa, vamos lá que você tem uma casa inteira para lavar. E você vai. Percebe? Se você não tem história, não tem memória, não tem identidade, você vai pela cabeça dos outros. Então a história é importante para a gente ter memória e saber para onde a gente está indo. Certo, meninos? Abraço para vocês. Até semana que vem.